Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho te deixar a par de tudo que vai rolar em Totalmente Demais. E para você que gosta de ficar bem a par da sua novela favorita e acompanha o nosso canal, deixe nos comentários a cidade e o estado em que vocês nos assistem. E não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, é muito importante. Bora para mais um resumo? E nesta segunda-feira, dia 10/8, Arthur convence Carolina a não revelar a aposta para Elisa. Arthur diz que a megera não pode fazer isso. Carol fala para ele dar um bom motivo. Arthur vai dizer que ia contar, mas o tempo foi passando e eles acabaram se envolvendo. Carol diz que foi igual à história da vasectomia e revela que Elisa ia se sentir usada e traída, que nem ela foi. Carol vai saindo, mas Arthur diz que Elisa é a mais promissora cara nova da agência e que ela não pode romper o contrato com a agência. E diz que ele e Carol estão no mesmo barco. Carol diz que ele é um enrolão e que ela já aprendeu a lição e sai. Arthur fica sozinho e diz que sempre está magoando as pessoas que ele ama e que Elisa não vai saber de nada. No hospital, Montanha vai fazendo os exercícios de fisioterapia em Wesley. O professor diz que esses exercícios são ótimos e muito importantes para ele voltar a andar. Wesley diz que isso nem é exercício. Rosângela diz que Montanha sabe o que ele está fazendo. Lorival entra no quarto gritando com Lorena no telefone. Rosângela fala para ele falar baixo e Florival pergunta o que Montanha está fazendo ali. Rosângela disse que ela não tá mais com Montanha e que ele tá ajudando na fisioterapia. Wesley fica reclamando que quer ir embora. No apartamento, Arthur pergunta se só tem ele e Elisa. Elisa confirma e ele dá a ideia de comemorarem porque acabaram de marcar a data da capa da revista de Elisa. A Ruiva fica desacreditada e o Bonitão diz que vai ser o começo da carreira dela. Elisa diz que é graças a Arthur. Ele vai elogiar ela e diz que já que estão os dois sozinhos, eles podem comemorar. Eles começam a se beijar, mas a tropa toda chega no apartamento e roubam Elisa de Arthur. No hospital, Rosângela mais uma vez agradece Montanha. Ele disse que adora Wesley. Rosângela disse que vai passar a noite no hospital e Montanha se oferece para ficar com ela. Lorisval aparece e diz que não precisa, pois ele fica. Montanha então vai embora. Lili vai falando com Zé Pedro no telefone sobre o divórcio e ela desliga. E Rafael diz que o divórcio merece um brinde. Lili diz que não dá para brindar o fim de uma história. Ele diz para brindarem o começo da história deles e que vai ser igual de todo o casal. Rafael pede para ela dormir com ele e ela aceita. Daisy convida a irmã para ir ao cinema, mas Elisa disse que vai no hospital visitar o Wesley. E garante que não está indo para ver Jonatas. E revela que Leila vai também. No dia seguinte, Elisa chega no Flor do Lácio para encontrar com Jonatas e pergunta se Leila não vai. Jonas diz que ela tem trabalho, que ela avisou que eles podem ir juntos se o Carrapato se comportar. Elisa pergunta se ela tem ciúmes dela e Jonatas confirma, mas diz que eles já estão em outra. Ela confirma e disse que acha que está gostando de Arthur. Zé Pedro entrega os papéis para Germano e diz que são os papéis do divórcio que Lili mandou entregar. Germano fica furioso e o pergunta quem disse que ele vai assinar. Ele então pega os papéis e rasga, gritando que não vai se divorciar dela. E manda Zé Pedro dizer para ela. Lili recebe a notícia de que Germano rasgou os papéis e disse que vai resolver isso. Ela desliga o telefone e diz para Rafael que o ricaço não quer se separar. Rafael fica furioso e diz que tem que colocar Germano na justiça. Lili pede calma e diz que ela mesma vai resolver a situação e sai do estúdio na Bastilha. Lili entra na sala de Germano e pergunta quem ele pensa que é. Germano responde que é o homem que não vai assinar os papéis de jeito nenhum e que está fazendo de tudo para não perder Lili e teve muitos momentos felizes com ela.
Germano vai dizendo todas as lembranças deles. Lili fala para ele esquecer o passado e que ele tem que aceitar, porque ela vai se separar de qualquer forma. Ela ainda diz que vai mandar os papéis de novo e fala para ele ser mais sensato na próxima. Elisa chega no hospital e Rosângela fica surpresa, dizendo que se não visse com os próprios olhos, não ia acreditar que Elisa tá lá. Ela vai dizer que tem muito carinho pela família e pergunta de Wesley. Rosângela diz que é de cortar o coração e Jonatas fala para eles entrarem. Rosângela vai entrando e disse que tem visita nova para o Wesley. A ruiva entra e cumprimenta o menino, que tira a onda dizendo que a garota totalmente demais foi visitar ele e pede um abraço. E o Wesley deixa e pergunta se Elisa e Jonatas estão juntos de novo e que sempre soube que o irmão gostava mesmo da ruiva. Jonatas fica sem graça e diz que a ruiva só vai fazer a visita. Wesley diz que Elisa tá falando igual Granfina. Ela então começa a falar como eles e diz que vai rezar muito para ele ficar bom. Wesley diz que isso aconteceu bem na hora que ele estava virando atleta e começa a ter lembrança das corridas e ainda diz que não vê a hora de voltar a correr. A novela vai ser acelerada em 2 semanas. Montanha diz que o médico acabou de falar que o Wesley vai voltar para casa, mas que o menino não vai mais voltar a andar. Todos ficam muito emocionados dentro do quarto. Wesley pergunta por que eles estão com aquelas caras e chorando. Jenny sai correndo do quarto e Rosângela pede para o doutor falar logo. O médico vai falando palavras de conforto para o Wesley, mas o menino é grosso com o médico e pergunta quando ele vai poder voltar a treinar. O doutor continua dizendo que foi confirmada uma lesão na medula dele, que isso quer dizer que ele não vai mais poder andar. O Wesley desaba no choro e Floresval vai confortar o filho. Wesley diz que preferia ter morrido no acidente, que todo mundo vai continuar igual, menos ele. O menino ainda diz que a vida dele acabou. Leila vai falando com Jonatas na revista e Lorena aparece atrás dela. Jamaica tenta avisar e Leila vê a megera e desliga o telefone. Lorena dá a maior bronca em Leila e diz que ela não é paga para ficar no telefone e que acabou a moleza. Gritando, ela disse que Carolina Castilho já era e que na revista é ela quem manda e sai. Lu vai dizendo a Pietro que não vai conseguir aguentar Lorena por muito tempo. Pietro diz que eles têm que segurar as pontas. Lili pergunta se ela e Rafael conseguem jantar juntos. Ele diz que não sabe até que horas vai ficar no ensaio, porque Lorena não sabe o que quer e pergunta se Germana assinou os papéis. Lili diz que não e que já fazem 2 semanas que ele está rasgando os papéis do divórcio. Rafael fala para ela botar ele na justiça e que ele devia falar com Germano. Tá na hora dele aceitar o término. Elisa aparece e chama Arthur, que estava lendo um livro com um tampão no ouvido. Ela disse que eles têm que ir para o editorial e que tá louca para fazer as fotos. Ele disse que tá cedo, mas que é bom eles irem para o carro para ficar um pouco sozinhos. Carolina fala para Max arrumar as coisas. Max acha que vai ser demitido e Carol disse que ele só vai até a sessão de fotos da revista e revela que ela não aguenta ir. E Max diz que ela mereceu. Carol disse que ela vai fazer o inferno se ele continuar com gracinha. Adélia elogia o que Carol fez com as planilhas e Max diz que é puxa-saco. Carol, já furiosa, manda Max ir para o editorial. Wesley e família chegam em Curicica, já de cadeira de rodas, mas Jonatas, Montanha e Floresval têm que levar o menino lá para cima, carregado, porque só tem escada. Mas eles não conseguem. Wesley disse que tá todo mundo olhando para ele. Floresval e Montanha conseguem pegar ele no colo e carregá-lo. E eles chegam na porta, mas a cadeira não passa. Wesley, gritando, fala que vai ter que depender deles para tudo. E Floresval diz que vai dar um jeito. Ele então sai e volta com o martelo na mão.
e fala para todo mundo se afastar e quebra a parede para que Wesley consiga entrar em casa. Lorena chega e Pietro vai dizendo como vão ser as fotos. Lorena diz que quer a capa deslumbrante. A Megera então vê Germano e cumprimenta ele. Ele chega dizendo que não imaginava que a fofoqueira mais desagradável do Rio ia se tornar a diretora da revista. Lorena disse que ajudou ele e que começou a sua carreira na Totalmente Demais e que graças à saída da Carol, ela pôde voltar. Germano vai dizendo que a amizade de Lorena não lhe interessa. De repente, Rafael aparece e diz que Germano não vai conseguir segurar Lili. E Germano pergunta quem ele pensa que é para falar assim com ele e chama ele de moleque. Rafael disse que ele é homem, que dorme com a ex-mulher dele todos os dias. Pietro separa a confusão e Rafael fala para ele assinar os papéis. Lorena fala que o fotógrafo vai ser mandado embora e Germano diz para ela não se meter e vai conversar com Elisa. Lorena diz que este é o último trabalho que Rafael vai fazer para a revista. Rafael sai furioso. Germano vai falar com a filha e diz que fez questão de ver Elisa fazendo a primeira capa de revista e pergunta sobre Gilda e os irmãos. Ela disse que estão bem, mas que ainda não acharam ponto de comércio, mas tem fé que vão achar. Wesley pergunta se eles vão ficar carregando ele todos os dias e também pergunta como ele vai tomar banho ou sentar na mesa para jantar. E diz que o inferno só tá começando e que não quer ser um peso morto. Rosângela disse que não é para ninguém ficar escutando as asneiras dele. Elisa vai descendo as escadas e Germano diz para Arthur que ela é linda. Arthur concorda e Germano diz que Elisa pode cair no papinho do bonitão, mas que ele conhece muito bem o tipo de Arthur. Arthur diz que tá se comportando tanto que tá parecendo até um cavaleiro. Germano diz que se ele magoar Elisa, ele tá ferrado. Ele promete que não vai magoar. E Elisa vai tirando as fotos. Carol liga para Pietro e pergunta como estão as coisas e diz que tá muito curiosa. Pietro disse que tá uma tristeza e Carol fala para ele não deixar o nível cair. Pietro pede para ela ficar tranquila e Lorena chega dizendo que eles têm que continuar fotografando. Pietro desliga o telefone. Lorena então vai chamar Elisa e dispara que ficou sabendo que Arthur contratou a amante para a agência. Elisa diz que Carol não é mais amante dele. Lorena pergunta se ela tem certeza. Arthur diz que tem certeza absoluta e revela que Carol foi trabalhar na Excalibur por ser uma excelente profissional. Lorena diz que achou essa história bem estranha e pergunta para Elisa se ela não achou também. E sai. Elisa xinga Lorena, mas disse que ela tem razão e pergunta por que Carol foi trabalhar na agência. Max diz que Carol só queria fazer alguma coisa diferente e sai. Arthur fala para Elisa ir dar um show e beija ela. Elisa então continua fazendo as fotos. No mesmo capítulo, Carol encontra com Dorinha no Flor do Lácio e Dorinha disse que a irmã tá arrasada. Carol diz que hoje é dia de sessão de fotos da Totalmente Demais e que a capa vai ser o símbolo da derrota dela. Dorinha disse que ela vai dar a volta por cima e Carol diz que hoje tá com vontade de ir puxar todo mundo para baixo e revela que Elisa não sabe da aposta e que a vontade dela é de pegar o telefone agora e ligar para a Ruiva. Dorinha diz que se fosse ela, faria. Rafael avisa que eles têm as fotos. Lorena disse que esse é o último trabalho dele para Totalmente Demais. Germano vai cumprimentar Elisa e ela chama ele de Dr. Germano, mas depois conserta chamando de Pai Germano e se despede. E Arthur elogia a menina, diz que eles não vão voltar para casa. Elisa vai tentando adivinhar onde eles vão, mas ela não acerta. Arthur revela que o dono da mansão é amigo dele e que se eles forem para casa, Elisa vai ser dividida com os irmãos. E Elisa pergunta se ele quer passar a noite ali. E ele confirma que é com ela que ele quer passar a noite. Elisa diz que também quer e eles se beijam antes de ir embora. Pessoal, muitas novidades acontecendo neste capítulo. Será a grande noite de amor de Elisa e Arthur?
O que vocês acham? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião e fique com Deus. Até mais, tchau, tchau.